Bem-vindos ao canal Liberty UA. Hoje recebemos Denis Elizeievich, empresário e autor de um blog político. Seja bem-vindo, Denis. Olá, Tatiana. Olá, estimados espectadores. Espectadores, convido vocês a se inscreverem no canal de Denis Elizeievich, no canal Liberty UA, a escreverem seus comentários sobre a nossa conversa e a curtirem o vídeo. Temos muitos problemas dos quais gostaríamos de começar a conversa. Mas vamos, Denis, começar com Oleksiy Goncharenko, porque você gravou um vídeo para ele. Ele expôs os problemas da família, podemos dizer assim. Muitas pessoas escreveram. Ele expôs os problemas da família, como ele pôde fazer isso? Contou para Barrier que na Ucrânia a mobilização, corrupção, o governo não funciona como deveria. E as pessoas escreveram para ele. Atualmente há cerca de 500 comentários em sua postagem. E as mulheres, principalmente, os homens são mais passivos, as mulheres estão encantadas, elas dizem que você é o único que fala a verdade. Quando houver eleições, vou votar em você, eu confio em você, eu acredito em você. O que exatamente te motivou a fazer o post no vídeo que você fez? A pergunta sobre Goncharenko deve ser dividida em duas partes. Separadamente, sua apresentação na PASSE e depois todo o resto da política. Sobre a apresentação na PASSE, foi brilhante, 0 perguntas. Agora vamos passar para a política. Se Oleksiy Goncharenko tivesse feito isso em 2023, em 2024 ou até mesmo no início de 2025, então hoje não teríamos o que o TCK está fazendo atualmente, esse absurdo todo. Eu garanto isso para vocês, Oleksiy Goncharenko fez isso exatamente agora, no final de janeiro de 2026. Porque em breve teremos eleições, seja em 3 ou 6 meses, o importante é que será este ano. E vocês já confirmaram nos comentários. Vou votar em você. Lutei aqui por anos, não sou deputado popular, nem membro da PACE, não posso discursar lá. Ao lutar por anos no espaço público pelas mesmas pessoas, agradeço a minha audiência, que existe, os outros foram passivos. Tem algo de errado com ele, tem algo nele que eu não gosto, isso eu não gosto. Agora eles têm o herói Goncharenko. Vou aproveitar minha posição e pedir a todos os espectadores que entrem no meu canal, assistam aquela apresentação para que ouçam todos os meus argumentos. É que agora, no seu canal, eu vi que tem a própria apresentação do Oleksiy com tradução. E eu estou dizendo que é assim que tudo acontece na Ucrânia. Infelizmente, entende? Eu falei tudo isso no vídeo. Existem pontos gatilho, e agora este é um ponto gatilho. Bem, o TCK e a mobilização são, acima de tudo, uma questão humanitária, já que ocorre uma catástrofe desse tipo agora na Ucrânia. 2. Quais são as próximas questões do SSCH? Bem, essas que estão realmente na pauta. Depois UHL, se separarmos da mobilização, os chamados ulianos. Na verdade, ninguém sabe quem são essas pessoas. E a pressão sobre os pequenos negócios, quem está fazendo isso agora? Se um político nos ouvir, ele nem precisa contratar serviços de sociologia. Ele pega essas 5, 6 questões que eu mencionei ativamente, assim como Goncharenko pressiona, Goncharenko sabe conversar. Eu não nego isso, e quero enfatizar, eu não o interrompo, porque eu mesmo não gosto disso. Quando Yermak de Zelensky tem um inimigo, ele luta com eles de alguma forma e começam a interrompê-lo. Eu não quero isso, mas por outro lado, eu descrevi lá em que situação eu me encontrei. E eu não pedi para Oleksiy ligar para alguém, me ajudar, falar publicamente. Eu condeno o que tentaram fazer com a família de Elizeievich, eu condeno a perseguição contra ele, embora esse Elizeievich talvez não me agrade 10 vezes. Fiz isso com Dmytryk, ele não me agrada nem um pouco, a filosofia e as ideias dele me repugnam. Mas quando ele foi espancado lá, eu não posso ficar de lado. Mas eu não defendia o Dmytryk, eu defendia a democracia. É isso que precisa entender, e aqui na Ucrânia eu vou defender quem me for conveniente. Além disso, as pessoas pensavam assim. Oleksiy Goncharenko estava sentado, o deputado observava esse caos, essa bagunça, e em algum momento ele perdeu a paciência. E ele disse, agora eu vou lá prender alguém. Não, não. São atores por trás dos quais estão oligarcas, outros clãs que financiam, que determinam essa onda. Vamos para lá, vamos para cá. Acho que para todos está claro que Oleksiy hoje não faz parte. E também o Yura, ele é membro da bancada do Poroshenko, mas de fato ele já está seguindo seu próprio caminho. Vocês veem Poroshenko e todo o seu círculo? Em toda transmissão eu mostro guerra até o fim, até o último, e nenhum compromisso. E Goncharenko agora defende exatamente o oposto. Ele insinua que é preciso buscar um compromisso com a Rússia, porque senão as coisas vão piorar. Ou seja,
ele finalmente enxergou, aconteceu a iluminação de Alexei Goncharenko. Parabéns. Quem lembra, diziam que ele era o guia de Boris Johnson pela Ucrânia. Ele se pronunciou, fez essa proposta, tomou essa iniciativa. Eu tenho uma curiosidade. O que os europeus vão fazer, já que eles sabem qual é a situação estatística aqui na Ucrânia? Agora ele se pronunciou, disse tudo isso, chamou as coisas pelos seus nomes, as mulheres estão encantadas, e agora? Tetiana, quero dizer mais uma vez para vocês, essa fala não é uma tentativa de Goncharenko contar a verdade para os europeus. Olha, essa terrível verdade foi escondida de vocês, embora vocês entrem no XS e lá vejam tudo em sua totalidade. Se estamos falando de uma pessoa no exterior, isso foi um ataque contra Zelensky. Entenda, foi um ataque. Um ataque contra Zelensky não resultará em nada na Europa. Internamente, pode haver alguma reação, mas não suficiente para envolver a Europa. Alô, Volodymyr Oleksandrovich, pare imediatamente com isso. Não, eles precisam disso agora. Eles precisam disso. Porque se isso não acontecer, então Zelensky vai em direção à paz mais rápido e a Europa vai ter que continuar coçando a cabeça. E o que vamos fazer depois? A Ucrânia não está mais lutando por nós. A questão é muito urgente na Ucrânia, especialmente considerando o que está acontecendo hoje. Notícia: em Kiev, uma mulher morreu de frio na noite de 13 de janeiro. Após o rompimento dos canos, seu apartamento foi inundado e ela faleceu antes da chegada dos serviços de emergência. Depois vemos que em Troyestina as pessoas estão montando barracas. Antes eu acompanhava essa situação e diziam que as pessoas não passariam a noite lá, só iam carregar o celular e se aquecer. Agora vemos que as pessoas estão dormindo lá, passando a noite porque não tem outra opção. A situação mais crítica agora é com as fezes, com o esgoto. E o que as autoridades dizem? Você mencionou as autoridades. Uma representante disse que já tínhamos visto essa situação no verão, que haveria uma situação crítica com o esgoto. Por isso, já no verão, pensávamos que era preciso cavar uma fossa agora, como está agora. E você, pessoalmente, como vê essa situação em Kiev de cavar fossas? E, por outro lado, as condições urbanísticas, as restrições, como isso vai impactar a infraestrutura, os outros prédios, o que é isso? Sabe, quando eu penso nisso agora, você disse que eu leio, mas eu vivo isso pela minha atividade. Em qual pauta do dia? Inteligência artificial, que agora faz coisas fantásticas, eu passo o dia todo lidando com inteligência artificial nos negócios, e aí de repente acontece algo inesperado. Na Ucrânia, no século XXI, querem cavar buracos para banheiro em Kiev. Isso trará consequências sanitárias, como na Índia, trazendo doenças e podendo até fechar a escola. Você estava certo, alguém já disse isso no verão, mas não sou especialista, nem moro mais em Kiev há 3 anos. Eu avisava, vai haver uma catástrofe humanitária, porque eu entendo como funciona a KGB e eu entendo como é o poder central e local na Ucrânia. E claro, não poderia ser diferente. Então, acampamentos de barracas. Bem, isso é selvageria, simplesmente selvageria, um formato selvagem. Esses buracos, como você disse, é simplesmente isso. Bakhmatov, esse aí disse, isso não entra na cabeça. Espere. Existe esse processo do Bakhmatov, ele disse. Na verdade, existem biobanheiros. E os mais recentes existem? Bom, sim, lá também tem os caros. Mas, desculpe, o orçamento da cidade de Kiev é enorme. Olhe os editais da cidade de Kiev. Se tem algum problema, se o Klitschko é ruim, e eu não estou dizendo que ele é bom, então o governo central deveria assumir isso. A capital da Ucrânia em guerra. As pessoas estão lá e agora dizem para elas que vão ter que ir ao banheiro assim? Ríamos dos russos por roubarem vasos sanitários e dizíamos que tinham banheiro na rua no interior. Agora vejo que todos rimos, todos pegamos isso, tudo chega até nós. Sobre a mulher, não dá para deixar passar esse momento. Uma mulher em Podol morreu já idosa. Ela sobreviveu ao Holocausto, morreu de frio. Aí a administração de Kiev faz um comunicado dizendo que isso é tudo fake, que não foi de frio, mas sim de doenças cardiovasculares. Fim. Não precisa ser médica. Para saber que, se o corpo sofre hipotermia, os vasos sanguíneos funcionam de outra forma, o coração bombeia mal. E para uma pessoa que provavelmente tinha mais de 90 anos, se ela sobreviveu ao Holocausto, talvez até 100 então, desculpe, mas que idiotice é essa de segurar todo mundo até o fim?
A situação é a seguinte, ao que estou levando. As autoridades dizem que, por algum motivo, não podemos ir para essas negociações. Esse acordo de paz não serve por causa dos territórios, porque não há garantias. E alguém, não me lembro exatamente quem, declarou que é preciso buscar outros caminhos. E agora, como uma pessoa criativa, a pergunta para você nessa situação, além de acabar com a guerra quando as pessoas morrem de frio, qual outro caminho criativo pode haver? Ou qual seria? Quero ouvir a resposta daquela pessoa de quem você fala, quem disse que existem outros caminhos. Bem, Sarásia, eles podem sugerir devolver a Crimeia diplomaticamente, mas não explicam como, só falam em outro caminho. Todos para a linha de frente lutar, certo. Mas depois de um ano, o que vem? A Rússia tem 140 milhões de habitantes, mais dinheiro e recursos. Enfatizo novamente, não gosto disso, essa situação me deprime, mas é a realidade e precisamos lidar com ela. Besteira. Um ponto importante, você disse que o governo lá está recusando. Veja o que Zelensky faz agora. Quero dizer isso aos telespectadores para que entendam. Ele adotou a mesma tática de cerca de meio ano atrás. Ou seja, como isso acontece, vou explicar para você completamente. Ou seja, é preciso concordar com tudo que Trump diz, Trump fala, para irmos negociar, então vamos negociar em Mar-a-Lago, em Bruxelas, em Davos. Em uma hora, o avião ficou pronto, decolando para Davos. Porque Trump fazia assim, estalava os dedos. Vou fazer, você concorda com a paz? Eu concordo com a paz. Certo, certo. Você vai aceitar um compromisso? Vou sim. O que está acontecendo? É preciso, por assim dizer, bater as asas com as penas. E é preciso dizer, estou pronto para negociar com Putin, estou pronto para me encontrar com Putin. Você lembra disso na Turquia? Em Istambul, na quinta, espero o Putin. E na sua época? Antes de tudo isso, Zelensky, recém-eleito presidente, havia o formato da Normandia e ele também se reunia com Putin. Realmente é uma loucura. Então, qual é a essência dessa tecnologia? Eu proponho, faço bravata publicamente sobre algo que com certeza o Putin não vai aceitar. Ele disse a Putin, estou pronto para me encontrar sabendo que Putin não vai aceitá-lo. Ushakov responde, tudo bem, venha a Moscou, garantimos sua segurança. Zelensky vai para Moscou agora? Até uma criança diria que não. É assim que funciona. Quero dizer aos telespectadores, Zelensky não vai concordar em sair do Donbass, Budanov pode concordar com isso, Arakhamia pode concordar com isso, Umerov pode concordar com isso, mas Zelensky não vai aceitar. Ele vai enrolar e no final vai recuar. Mas, conhecendo quem é Putin e que esse sujeito aqui não é melhor, ele sempre tem esse seguro. Putin vai aprontar alguma coisa e isso vai me justificar. Vou dizer, vejam como Putin é ruim, concordo totalmente. Gente, então vamos lá. Vamos com agaves, vamos com defesa antiaérea, vamos com mísseis, vamos bombardear a Rússia, já que eles não querem a paz. É assim que as pessoas pensam. Bem, vamos esclarecer. Eu já te perguntei isso antes, mas essa questão está em pauta agora. Se é possível evacuar pessoas de Donetsk, por que não é possível evacuar os militares se já os retiraram antes nesta mesma guerra de Bakhmut e de outras regiões? Quando achavam que a situação era perigosa ou que era preciso salvar vidas, retiravam as pessoas, mas em Kursk levavam para dentro. Ao contrário, o que há de tão especial nisso que impede evacuar? E por outro lado, se não retirarmos as tropas daqui, os russos avançam por outras direções, ou seja, vamos perder território, seja aqui ou ali, se eles continuarem avançando nessa direção. Bem, é praticamente uma cidade quase na linha de frente, pode-se dizer aqui. Tatiana, é a mesma coisa que discutimos com você há 10 minutos com Goncharenko, isso se chama política. Na verdade, há uma informação de que Zelensky disse informalmente, eu vou sair do Donbass. Mas há uma mega condição. A partir de 1º de janeiro do próximo ano, a Ucrânia estará na UE. Assim, Poroshenko, Timoshenko e Goncharenko começam a gritar. Está entregando o Donbass? Que horror! Tudo está perdido. E Zelensky diz, eu sou um presidente histórico, acabei com a guerra. A partir de 1º de janeiro estaremos na União Europeia. Vocês imaginavam isso antes? Não, mas eu consegui. Então votem em mim. No geral, isso será considerado uma vitória. Putin vai afirmar que é vitória, mesmo com a morte de 1 milhão de russos. Aqui também dirão o mesmo, a menos que haja uma carta na manga como a União Europeia. Mas será que precisamos dessa União Europeia com regras impossíveis de cumprir?
O que é isso? Perguntam para alguém? Soa bonito? Não deu certo entrar na OTAN? Já viram? Ninguém mais fala sobre a OTAN. Continuação. Já falei há 3 anos que isso é irreal, mas ainda quero, mesmo sabendo que não é realista. Sobre a União Europeia, não precisamos dela. Estou explicando como essa política funciona. Agora, ele não está brigando. Ai, como assim a Ucrânia? Sem aquela parte de Donbás não vai ter vida lá, sem aquela parte de Donbás. Pobres pessoas, como pode ser, eu não vou desistir, de jeito nenhum. Na verdade, ele só pensa em conseguir um segundo mandato e pede algo para usar nas eleições. É interesse pessoal. Mas o Trump, com esses jogos, quero dizer, o Trump muitas vezes fez concessões, foi flexível, entende? O Trump foi flexível porque ele precisava chegar a um acordo. A retórica contra Putin ficou mais dura. Frota, Irã, NSUL, todos são golpes contra ele. As sanções já estão prontas, só faltando implementar. A espada de Damocles está sobre Putin. Se Zelensky pensa que Trump vai dizer vamos conversar em junho ou no próximo outono, isso não vai acontecer. No outono, eleições intermediárias nos Estados Unidos. Agora começaram problemas na América devido ao ICE e exageros causados por pessoas nomeadas por Trump. Isso é outra questão, e lá não vão se preocupar com a Ucrânia. E por isso, o que Trump está fazendo agora, ele e sua equipe estão pressionando ao máximo a situação e buscando a paz. Mas se acontecer algo fora do comum, ele simplesmente vai se afastar. Ele não é do tipo que se afasta dizendo, esqueci de vocês. Vai se vingar tanto de Putin quanto de Zelensky. Vemos várias declarações, como Sebiga dizendo que nessas negociações em Abu Dhabi já havia pessoas completamente diferentes e não havia essas palestras pseudo-históricas. Mas, ou seja, como se os russos tivessem mudado em alguma coisa. Vemos que a posição deles é a mesma, eles não oferecem nada de novo, oferecem o mesmo de antes. Por outro lado, Sebiga declara em sua entrevista que Zelensky e Trump vão assinar garantias de segurança entre eles. E esse é o plano de paz que os europeus e Zelensky elaboraram juntos. Trump vai assinar isso, e o que ele vai assinar com Zelensky, na sua opinião? A questão não é Trump com Zelensky, a questão é que Trump e Zelensky não são o Congresso. A ratificação passará pela Rada Suprema da Ucrânia, pois Trump e Zelensky são temporários, apesar do desejo de Zelensky de governar por 20 anos nos Eleumach a democracia. Trump não pode ficar além do mandato, ou seja, ele não pode ir para um 3º mandato. Por enquanto, de qualquer forma, o que quero dizer é que o Congresso é um nível completamente diferente, mas eu sou a favor. Quero que essas garantias de segurança sejam assinadas. A Ucrânia precisa delas. Mas se me perguntar sinceramente, acha mesmo que isso nos protegerá de outra guerra? Claro que não. Não importa o que está escrito, eu não sei. Pode-se escrever lá que se a Rússia nos atacar novamente, a América fará um ataque nuclear contra a Rússia. Mas isso não será cumprido. Entende? Isso pode ser escrito, mas não será cumprido, porque isso já aconteceu muitas vezes na história. Nossa garantia de segurança é o nosso bem-estar. Eu insisto e enfatizo, uma Ucrânia rica, forte e livre é o que impedirá a Rússia de nos atacar novamente. Entendemos isso, mas hoje vamos falar sobre o Banco Nacional, quais inovações ele está implementando, sobre investimentos. Zelensky falou em Davos, e como ele se saiu? É como se ele dissesse aos europeus, deem-nos dinheiro, temos guerra, alguns problemas, falta de eletricidade, mas invistam assim mesmo. Vimos que ninguém pretende investir dinheiro na Ucrânia neste momento. É verdade, um militar esteve no nosso programa, e eu perguntei a ele, por que vocês não estão prontos para sair do Donbás? E ele disse, nós pensaríamos sobre essa questão, talvez até sairíamos. Não sabemos o que nos propõe nem para onde ir. A questão para ele é, de quem ele quer ouvir isso? Ele diz que agora ninguém pode dar garantias ou se comunicar com o povo. Esse é o nosso governo, eles querem ouvir isso do governo, e isso é novamente um círculo vicioso. Esse era Kostya Prochensky? Sim. Ainda não assisti a transmissão com ele, mas vi uns títulos chamativos lá. Vou assistir essa transmissão, concordo com ele. Claro que o governo deve dialogar, mas Kostya não é um cara bobo, é um homem adulto e entende que sempre haverá alguns acordos não públicos. Posso mais ou menos dizer para vocês como eles são. Esse é o roteiro do que a Ucrânia vai fazer, do que deve fazer daqui para frente para evitar a guerra e todos esses problemas que se acumularam ao longo dos anos. Fechar todas essas questões vai ser muito desagradável, mas será necessário encerrá-las, reconhecer algumas coisas, não reconhecer outras, mas resolver o problema.
E claro, o governo ucraniano deve conversar, isso é indiscutível, mas eu posso, se Kostya estiver assistindo ao canal, posso dizer mesmo que contem para ele, para eles, os militares, para esses caras, o que vai acontecer. É assim, pessoal, é assim, é assim, é assim, é assim, tudo isso vai soar muito bonito. Eu apoio, eu digo que o Congresso aprove isso, mas isso não salva a Ucrânia da guerra. Nós precisamos ser aliados do Zelensky, como Israel, como a Coreia do Sul, como Taiwan, que os Zelensky oficialmente não reconheceram para quem não sabe, mas eles são aliados. É disso que precisamos. Nós podemos ser úteis para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, nos integrando à economia mundial. Vitkov diz: eu, Tatiana, não é a primeira vez que falo isso, mas preciso repetir, porque sempre tem gente nova ouvindo alguma coisa em algum lugar. Vitkov disse: zona de livre comércio. Isso significa que todas as indústrias têm vantagem em ir para a Ucrânia, porque assim poderão vender sem restrições para a América os produtos que serão fabricados na Ucrânia. E quando uma indústria chega à Ucrânia, é preciso construir algo. Isso significa investimento de dinheiro, contratação de pessoas, nossos cidadãos aprendem tecnologias avançadas, são pagos salários, são pagos impostos, são expatriados que chegam, trazem especialistas com eles, alugam apartamentos, hotéis, vão a restaurantes, circulam, entende? Assim as famílias deles vêm também e a economia se desenvolve. E você mencionou Zelensky, eu tenho vergonha dos presidentes ucranianos, não só do Zelensky, lembro do Poroshenko, se vocês espectadores lembram, ele assumiu. Enfim, naquela época havia a ATO. Putin começou uma guerra híbrida. No começo, ele pega, resumindo, a porta de um Bogdan, uma van Bogdan, toda perfurada, cheia de buracos de bala e mostra assim: olhem, foi o Putin que atirou no nosso ônibus. Invistam na Ucrânia, diz o bilionário. Eu fico sentado pensando, você é louco? Quem vai investir onde estão atirando? Investem onde é tranquilo, onde é lucrativo. E com o que o Zelensky vai? Então, Europa, vocês são ruins, vocês são fracos, vocês não são nada, vocês são fáceis, vocês são covardes. Bem, eu exagerei um pouco, mas foi mais ou menos assim que soou. Muitos europeus ficaram ofendidos e indignados. Estamos em guerra, tudo está ruim e pessoas morrem. Então, diga um motivo para investir. E estamos falando só de uma coisa: destruíram todo o nosso país, venham reconstruir. E se o presidente da Ucrânia, imagine só, mesmo numa situação tão difícil, chegasse lá e dissesse: vocês sabem, nosso país sofreu muito, e nosso povo também, e nós merecemos as condições mais privilegiadas. Lá, o senhor Vitkov propõe uma zona de livre comércio. Concordamos e, além disso, vou abolir o imposto sobre valor agregado e reduzir os demais impostos. Os números são considerados os mais baixos da Europa. Nós não mexemos no dinheiro, reduzimos o monitoramento financeiro e se as prisões preventivas europeias forem contra, desculpe, mas precisamos fazer isso. É isso, de preferência declarar calote no país. Pronto, temos uma opção zero. E então todos sentam e pensam: que ótimo, o país tem impostos baixos, não há burocracia, é uma zona de livre comércio, o presidente apoia os negócios, o que mais uma empresa precisa? Só isso. Aí o dinheiro começaria a entrar e seria visto de outra forma. Isso, você entende? Isso seria um precedente. Todos diriam: olha, agora na Ucrânia vão ter condições que não existem em nenhum outro lugar. E o país realmente merece isso. Quem coloca a questão assim pensa só em eleições. Como? Me deem eleições, não quero sair da cadeira. O que mais me marcou foi isso: ajudem-nos com armas, e também que a Europa é incapaz, que ela não consegue proteger suas fronteiras nem no oceano, nem em terra firme. Parecia que ele estava dizendo: nós temos o exército, nosso exército, nós podemos nos defender, e vocês não lutam sem a gente, vocês dão dinheiro, e nós damos às pessoas. Você sentiu essa tendência dessa retórica lá? Sim, ele sacrificaria centenas de milhares de vidas do nosso povo e faria da Ucrânia um escudo da Europa, desde que continue no poder. Não esqueça, ele vai fabricar armas baratas, escolher compradores e preços, pois agora são essenciais. Por causa do que Putin e a China estão fazendo lá, isso é necessário, e ele quer ser um barão das armas e um pequeno czar. Ao mesmo tempo, nós discutimos a mobilização, e agora você formulou assim: ele diz que vai lutar por vocês, e todo o resto vamos simplificar.
Ao mesmo tempo, Goncharenko, de quem falamos hoje, faz uma postagem. Ermak está se deslocando por Kiev em uma ambulância porque em breve o Nabu deve entregar uma acusação para ele. Eu também tenho informações sobre a acusação contra Ermak. Sobre a ambulância, sinceramente, eu não sabia. E agora que cada espectador pense, quando certas pessoas, não vou dizer quem, nas transmissões, mandam todo mundo para a linha de frente e dizem que todos devem ir para o fronte. Caso contrário, nada vai acontecer. A vitória só virá se todos os homens e todas as mulheres forem para o fronte. Mas Ermak leva uma vida normal. Andar de ambulância em uma posição privilegiada é algo que o presidente da Ucrânia permite. E você tem esses privilégios? Não, você não é ninguém no seu país. Eu não sou ninguém no meu país. Entende qual é o problema? Todos nós não somos ninguém em nosso próprio país, mas em outros países somos tratados com respeito. Lembramos que Ermak queria ir para a linha de frente, mas surgiu informação nas redes de que ele vai retomar sua atividade de advogado, vai retomar novamente as legendas, de Matorzok. Sim, ele escreveu no New York Post a mensagem que mostraram. Sou uma pessoa decente e honesta. Estou indo para a linha de frente, mas não deu certo com a linha de frente. Ele já retomou a atividade de advogado. Bem, que vida bacana. Ele tem direito à profissão, aos benefícios, privilégios, preferências. A vida dele está ótima. E outro ucraniano em que o Ermak é melhor do que outro ucraniano, eu, você, da nossa vida? Em quê? Diga por favor, ladrão. E como tudo isso cabe na cabeça de uma pessoa só? Enquanto isso, alguém está agora sem luz. E dizem para ele, amigo, você vai ter que ir ao banheiro na rua? Em 2026, na era da inteligência artificial, bem no centro da Europa. As pessoas fazem nas sacolas, até porque existem apartamentos em Kiev onde as fezes voltaram para dentro das casas das pessoas. As pessoas não sabem como lidar com isso e o que fazer nessa situação. Avalia as ações da Úrsula. Dizem que foi um acordo histórico que ela fez com a Índia, que ela deseja tudo de bom para os europeus. Ela agora amplia fronteiras, comércio, território e cria canais de distribuição. Desculpe, prefeita. Por sua vez, a China está fortalecendo suas relações com a China. Agora a Puma terá produção independente tanto na China quanto na Alemanha, e a prefeita espera que eles também expandam seu comércio. Por que os europeus estão fazendo isso? E você vê ações racionais, especialmente nas ações da Úrsula. Bem, sobre o comércio, eu não vou falar. Porque negociar corretamente, o Canadá é um assunto à parte, não se refere à Europa. Lá, graças a Deus, Trump pressionou e esse erro não vai acontecer. Mas escolher os comunistas como parceiros não é lá essas coisas. Mas tudo bem, economia é isso. Vamos deixar de lado. Sobre a Úrsula e deixar 1 milhão de indianos entrarem na União Europeia, sabe, na União Europeia existem países que já tem coisas lá que eu não gosto, mas eu respeito, eu considero. Os principais países da União Europeia são a Áustria, são os Países Baixos, Finlândia e Noruega, com a ressalva de que lá também começaram com algumas besteiras. Ah, e a Noruega não está na União Europeia. Desculpe. A Suíça não está na União Europeia, lá está tudo certo. Então, a Finlândia, os Países Baixos e a Áustria é a que menos gostam. Lá a lei é respeitada, o chanceler é sensato, o país tem um mecanismo muito bom, tudo funciona, mas em todos os outros países algo está errado. E aí deixaram entrar um monte de ilegais e agora dizem que mais 1 milhão de indianos vai chegar. Não tenho nada pessoal contra os indianos, embora eu saiba como eles se comportam. No Canadá, por exemplo. Isso é incompatível e, entende? Eles cresceram assim. Isso é incompatível com a civilização ocidental do ponto de vista sanitário. Agir desse jeito. Não são todos, claro, não estou dizendo isso, mas em massa esse comportamento está presente. E por que deixar isso entrar na Europa? Ao mesmo tempo, enquanto cristãos brancos e ucranianos pobres ficam correndo sem saber como conseguir os documentos, e lá eles estão sempre sob algum tipo de ameaça. Por que não deixar os ucranianos entrarem tranquilamente se é para isso? Isso faz a gente pensar. Agora veja o que aconteceu na Alemanha. Por que a Alemanha tem problemas com o exército? Porque não há alemães, são muçulmanos, e eles não querem criar um exército e dar armas nas mãos dos muçulmanos, entende? Teriam que dar armas nas mãos de sírios com passaporte alemão. Agora imagine 100 mil sírios, homens jovens, armados. E aí, de repente, você tem que entender como eles cresceram desde a infância. Alguém dá uma ordem e eles mudam de lado, entende? E aí já era, acabou tudo. Em Berlim, Muhammad é o nome masculino mais comum há anos. Agora, com a chegada dos indianos, o mesmo deve ocorrer. E os europeus, como ficam?
Eu não sou racista, não sou nazista, nada disso, mas eu também não vou para a Índia dizer: pessoal, vocês estão vivendo errado, eu vou chegar aí e mostrar como vocês devem viver. E o que os europeus fizeram? As pessoas são contra? 71% dos entrevistados concordaram que algo precisa ser feito. Permitir que os membros da União Europeia controlem mais as suas próprias fronteiras, para que cada país possa lidar com a imigração por conta própria, para que cada país possa resolver essa questão do seu jeito. Por enquanto não se sabe como isso vai ser. Dizem que os europeus, os próprios socialistas, dizem que se isso for feito, os democratas, se tudo isso for feito, haverá riscos para a zona Schengen, e essa não é uma situação muito confortável. Ao mesmo tempo em que os europeus se manifestam contra os migrantes, a Espanha legaliza 500 mil de migrantes, 500 mil. E para obter o direito de residir neste país, é necessário viver na Espanha por pelo menos 5 meses até 31 de dezembro de 2025. A Espanha é um país grande e toda a Europa é grande, mas líderes como Sanches de Lvivica estão destruindo seus próprios países. E lembrem-se, recentemente foi implementada uma coisa. Quando você se muda para um país europeu, para não residentes da União Europeia, é preciso preencher algo online, até pagar 5 euros, algo assim, ou seja, algum tipo de assistência. Mas ao mesmo tempo, chegam os caras de barco ilegalmente e entram no país. E você, com passaporte biométrico, íris, digitais, entregou tudo, ainda tem que preencher alguma coisa no site. Então, onde está a lógica nisso? Eu pergunto, onde está a lógica nisso? Isso é um horror, não se vê fim para isso. Mas, de novo, este ano é o último no poder para muitos líderes europeus. E depois virão coisas muito dolorosas. Agora vou explicar para vocês o que aconteceu na América. Infelizmente, algumas pessoas foram mortas. Esse ICE é um desequilíbrio, um claro desequilíbrio. E de onde ele surge? Ou Nayib Bukele, em El Salvador, que vocês sabem eu tenho uma boa opinião sobre ele. Reformista. Houve episódios injustos lá, mas era um país dominado por bandidos, com todas as gangues controlando tudo. Quando há um desequilíbrio forte para um lado, para vencer isso e equilibrar, é preciso criar um desequilíbrio para o outro lado. Isso não é. Trump deixou entrar 11 milhões de imigrantes ilegais, nos desceu a... O que é um imigrante ilegal? Ilegal é quando tem um muro, você pula por cima ou passa por um túnel e você nem tem documentos. Olá, eu sou Vasily Pupkin, anote aí que eu tenho 55 anos. Pronto, antes disso matei 20 pessoas. Não tem como verificar, não tem impressão digital, não tem retina, não tem foto, você não está em nenhum banco de dados, nem nas redes sociais. Então, na Europa é a mesma coisa, e depois vão ter que fazer isso lá também. Vão reclamar dizendo, ai, como isso é injusto. Eu sou contra matar pessoas, sou contra separar famílias, sou contra o principal. Não se pode colocar todo mundo no mesmo saco, até mesmo esses imigrantes ilegais. Entre eles há pessoas, inclusive na Europa, que estudam, que regularizaram seus documentos, que pagam impostos, que trabalham. Eles não estão construindo seu próprio mundo muçulmano ou algo assim. No centro da civilização ocidental, dentro da civilização ocidental. Eles se adaptam, se ajustam a essas condições. Esses são bem-vindos. Esses eu considero bem-vindos. Quem, se você pensar bem, vai sustentar esses migrantes? Porque geralmente nesses países eles recebem um tempo para aprender o idioma, se adaptar, conseguir uma profissão. Isso leva cerca de 10 anos para quem não está preparado ou adaptado. Por isso, a população precisa pagar mais impostos. A Finlândia, que recebe refugiados, possui dívida externa. Como sustentar essas pessoas? Será que o fato de Ursula agora trabalhar bem com a Índia vai criar empregos ou no que os europeus estão apostando? Na verdade, é um plano dos globalistas para atrair futuros eleitores para si. Só para você entender, o objetivo é conceder cidadania rapidamente. Você verá que um sírio conseguiu cidadania mais facilmente que um ucraniano após a guerra. Esses são os eleitores deles. Eles estão trazendo eleitores, as pessoas precisam entender isso claramente, eles estão trazendo eleitores. Existem vagas de trabalho, tem quem possa ocupá-las, ucranianos, bielorrussos vão chegar e ocupar não é uma questão de vagas de trabalho, e sim de quem vai financiar. Os europeus vão pagar 40%, 50% de impostos porque não têm um exército decente. Eles devem temer Putin em algum lugar e muitos países europeus já enviam envelopes sobre como agir na guerra.
Putin não deveria chegar nem perto, mas eles temem tanto a OTAN e a União Europeia. Mesmo assim, nada acontece. Só os impostos de 40% a 50% permanecem. Sustentar os ilegais, aos quais vocês nem podem dar uma arma na mão, porque, como eu disse, a Alemanha tem medo de dar isso para os muçulmanos e tudo mais. Por isso, para todas as perguntas existem respostas. Nada é feito por acaso. Tudo tem seu objetivo. E aqui, o objetivo é esse. Vamos responder à próxima pergunta. Ontem vimos uma situação assim na região de Cherkasy. Aconteceu uma tragédia. Um militar voltou da frente de batalha e atirou acidentalmente em 4 policiais. Ele estava caçando um deputado, foi dito isso, mas aconteceu que os policiais o viram e ele começou a atirar indiscriminadamente nas pessoas. Hoje foi confirmado que ele tinha 4 quilos de drogas, ou seja, é uma pessoa que cometeu essa ação sozinha. As pessoas vão começar a voltar em massa da linha de frente, armas nas mãos, drogas, TCK, porque algumas pessoas justificam essa pessoa, dizem que o TCK fazia isso, por que nós não podemos fazer também? Como colocar ordem aqui? Bem, se estamos falando sobre drogas, sobre armas, isso é assunto para os serviços secretos. Não é para ficar lendo posts na internet e assistindo vídeos sobre quem falou algo errado sobre o líder. E é isso que deveria ser feito, e não acobertar essas coisas. Todo mundo esqueceu que a guerra é muito dinheiro. Não é só alguém comprando muitas armas para o campo de batalha. E o mercado negro, o mercado clandestino de tudo isso, começando por cigarros, álcool e terminando em drogas, armas, são bilhões de dólares. E isso também faz parte. Porque todos bloqueiam o fim da guerra em Kiev, na Ucrânia, os clãs. O Estado deve agir com os serviços secretos para evitar que isso saia do controle e cause consequências graves. Isso precisa ser feito imediatamente. Para empregar essas pessoas é preciso desenvolver a economia. Mas como fazer isso? A diretoria do Banco Nacional da Ucrânia decidiu em 21 de janeiro que é necessário monitoramento financeiro. E aqui vão identificar de alguma forma as operações suspeitas nos cartões, principalmente isso vai afetar os empresários, então essas operações suspeitas já serão marcadas com algum tipo de etiqueta. Não está claro o que acontecerá com essas pessoas depois. Sebastianovich disse que não é nada, só preocupações extras. Como você vê essa situação? Sebastianovich me surpreendeu. Com certeza ele tem MEI e faz negócios na Ucrânia. Infelizmente, não faço negócios lá há anos. Mas isso não é uma preocupação adicional. Eu li sobre o que se trata. Lá você vai ter que prestar contas literalmente de tudo, até mesmo para onde enviou 5.000 hryvnias. Que tipo de despesas são essas? Fale sobre movimentar dinheiro. Quando travam seu dinheiro, esqueça o crescimento econômico. É impossível. Eles querem para o FOP, ou seja, para a Ermac, Mindit, tudo sem limites, sem nada. Lá tem os agentes do SBU, já comprados, pagando fianças de $1 milhão. De onde vem isso? Privilegiados, enquanto o trabalhador empreendedor não consegue transferir 5.000 hryvnias sem mostrar 20 documentos. Morando nos Estados Unidos, imagino se me pedissem $1.000. Mostre se enviou ou recebeu algo de outro país, se possui as faturas. Tudo isso existe, mas a documentação primária não tem essas complicações. Isso é realmente a era do Revolut. Adeus, PayPal. Adeus, Polymarket. Adeus. Vocês não são necessários aqui. Casas de apostas, só aquelas controladas manualmente. Ou seja, não é um país para viver e prosperar. É um país onde um grupo de privilegiados no poder explora e ganha dinheiro. Todos serão acusados de não serem patriotas, enquanto eles, como Zelensky e Ermak, são os verdadeiros patriotas. Antes disso, deixe-me perguntar a você sobre aquela situação com os empresários. Sobre o MEI, quando a pessoa quer abrir, enquanto ainda não está tudo documentado, já podem bloquear a conta dela, e ela não vai mais abrir ou seguir em frente com o negócio. Mas usar apenas dinheiro em espécie, isso não seria uma saída? Aqueles que trabalham com comércio atacadista grande, médio ou pequeno, ou com TI, por exemplo. Enfim, existem tipos de negócios onde eles poderão migrar para criptomoedas. Sem dúvida, esse é o setor informal. Vão migrar para criptomoedas. Alguns vão fechar com certeza, alguns vão fechar. Outros vão passar a usar dinheiro em espécie, vão correr riscos recebendo dinheiro por baixo dos panos. Não tem outra saída, mas muitos vão fechar. O Estado com certeza não vai ganhar nada com isso. Mas é importante entender que não é só a Tatiana. Vou contar aos espectadores uma estatística desconhecida.
Então, 10% dos negócios na Ucrânia pagam 90% dos impostos. Esse é o grande empresariado, essas são as empresas estatais, enquanto 90% dos negócios pagam apenas 10% dos impostos. Então, acredite em mim, os FOPs com certeza não estão nesses 10% que pagam tudo, mas sim nos 90% dos pequenos. Eles não vão conseguir nada especial para o orçamento, apenas alguns milhões, o que não significa nada para o Estado. Isso é feito para não permitir que pessoas de posses continuem, porque uma pessoa de posses ainda pode pensar em se registrar no YouTube em algum lugar lá no X, pode falar alguma coisa, pode protestar contra o governo, reunir 5 pessoas e sair quando acabarem com a lei marcial. Terá tempo para pensar, mas não precisa, é o que eles querem, sem luz, sem aquecimento, banheiro na rua. E aí, quando ligam a luz para você, beba uma garrafa de vodka, saia para o quintal e dance. Agradeça ao governo por isso. É isso que eles querem. Houve uma situação desagradável em que uma pessoa atravessou o Dnipro em Kiev de um lugar para outro andando pelo gelo, porque era mais perto e encurtava o caminho. E uma das razões, como suspeitam as pessoas nos comentários, foi que a pessoa não tinha dinheiro para o táxi, porque um táxi em Kiev custa 2.000 hryvnias. Agora há uma nova exigência para os taxistas. Eles precisam pagar 3.000 hryvnias ou mais por algum certificado. E além disso, ainda há mais restrições, então haverá menos concorrência. Haverá menos taxistas, o preço ficará ainda mais caro e mesmo para o mais básico as pessoas não conseguirão obter serviços. Veja, meu negócio estava ligado a essas empresas agregadoras de pedidos, nós fazíamos negócios com elas e eu conheço muito bem esse setor. Fui eu que criei esse projeto de lei, estava no escritório de uma dessas empresas e me perguntaram, como você faria? Expliquei para eles, só eu falei. Postos de gasolina poderiam vender um adesivo para colar no vidro por 1 ano, pagando um valor fixo, e ninguém incomodaria sobre impostos ou licença. Isso é para aquelas pessoas que trabalham com transporte do jeito antigo, para os taxistas. Eu contei isso, eles ouviram, discutiram em algum lugar, e hoje isso virou um projeto de lei. É um bom projeto de lei, mas tem outro ponto, tem restrições sobre criminalidade, sobre tudo isso, e isso é bom, isso é positivo, não são tão rígidas assim. No geral está tudo bem, mas sempre foi assim, nunca teve gente para trabalhar, nunca teve gente para trabalhar. Eu trazia pessoas de toda a Ucrânia para Kiev e fornecíamos moradia para milhares delas a cada ano. Tatiana. Agora vão ser indianos, Nepal, Bangladesh, talvez Uzbequistão, não sei, agora serão eles. E onde estão os ucranianos? Bem, na melhor das hipóteses, estão no exterior ou escondidos em casa do TCK e, na pior, no caixão ou na linha de frente, arriscando vida e saúde. Isso não é normal. É isso que os globalistas querem. Quer uma Ucrânia diferente. Os ucranianos trabalham. Somos muitos pelo mundo, voltam para casa, trabalham, e o Estado existe para eles com poderes mínimos, e não eles para o Estado, como material descartável e vaca leiteira. Resumindo esse assunto, ouvimos sobre quantos Zelensky declarou, quantos precisam morrer por mês. Sim, para que os russos sintam essas perdas, e então talvez eles pensem mais sobre se devem ou não parar a guerra. E tudo isso acontece no contexto das negociações. Você suspeita que há uma grande chance de que essas negociações não levem a nada, que tudo acabe em nada, como está agora. Minha sensação pessoal e as informações que eu tenho, 90%. Tenho certeza de que tudo vai terminar com um acordo quadro, assim como com as eleições na Ucrânia. 10%. Eu deixo para a possibilidade de que tudo desande, mas não desanda e apenas é adiado. E o presidente Trump se afasta e faz aquilo que eu falei para vocês. Briguem, mas agora sem mim. E por não terem me deixado acabar a guerra, seus próprios homens estão morrendo, não os americanos. Agora mostrarei a vocês e aos outros que não devem agir desse jeito. Tenho outra pergunta fora do nosso tema. Você lembra desse momento e chegou a se aprofundar na história? Quando a Ucrânia se desfez das armas nucleares, quando nos tiraram elas? Ou melhor, nos deram uma compensação em dinheiro, foram 350 milhões de dólares. Esse dinheiro foi dado para que desativássemos essas armas nucleares. Elas foram desativadas na Bielorrússia, por exemplo. Depois decidiram que não precisavam mais desativá-las gastando dinheiro com isso, então direcionaram o dinheiro para outro propósito.
Não está muito claro para onde foi esse dinheiro na Ucrânia. Onde foram parar os 350 milhões de dólares que recebemos por termos renunciado às armas nucleares? Só em 2026 decidiram calcular o que foi vendido em 96. Já se passaram 30 anos do que vocês estão falando? Roubaram tudo! Havia uma quantidade enorme de armas. A quantidade de armas na Ucrânia era inacreditável. Mísseis, blindados, tanques, helicópteros, tudo foi vendido. Mercado negro. Eu sei os nomes. Eles levaram esse país à falência, destruíram nosso exército, nosso armamento, venderam as armas nucleares. Vou contar como pensavam os americanos. Achavam aquelas pessoas estranhas. Para ser sincero, era como um macaco com granada. Para que um macaco precisaria disso? Me incomoda que pensem isso de nós. Isso me afeta. Não quero ofender ninguém. Não se pode dar essa arma nuclear para eles. Essa arma nuclear foi retirada, mas não vieram aqui e tiraram à força. O exército americano, na verdade, foi tudo negociado. Eu, na vida, nunca teria entregado. Mas quando perguntaram para Kravchuk, esse grande homem, bem, ele já faleceu, tudo bem? Mas o consideravam o líder moral da nação. Na verdade, ele destruiu a Ucrânia, ela nasceu e ele a destruiu. Era para ter escolhido Chernobyl. Sabe, eu vou te dizer por que entregaram. A gente não conseguia manter, então eu sei quanto custava. Perguntaram quanto custava manter. Olha, era tanto que nem vale a pena perguntar. Falei com pessoas diretamente envolvidas nisso. $1 bilhão. Bom, agora talvez seriam 2 bilhões, 1 bilhão de dólares por ano. Naquela época, eu acho, era 1 bilhão de dólares por ano. Esse é o preço pelo concreto armado. Primeiro, a gente entra direto para o clube nuclear. E segundo, o concreto armado, essa é a garantia de segurança. Entende? Agora imagine a Ucrânia com armas nucleares. Aí sim seria ser aliado dos meio-a... Aí eles já viriam e diriam, galera, a gente precisa de armas nucleares de vocês, entende? Mas o Paquistão tem arma nuclear, a Ucrânia não tem e o Paquistão tem. Isso faz sentido ou não faz sentido? Por isso, muitos erros foram cometidos e, claro, nem tudo pode ser corrigido, mas muita coisa ainda pode ser consertada. Mas, por outro lado, sobre a questão nuclear, para encerrar esse assunto, me perguntaram, e dar armas nucleares para Zelensky? Nunca, mesmo numa situação dessas, nunca. Eu agradeço a você por essa conversa, aproveitando a oportunidade, sei que você grava seus vídeos, tem muitas visualizações. Vou pedir que assistam ao vídeo que será sobre armas nucleares. Porque tivemos no nosso programa uma pessoa que esteve presente na assinatura do protocolo quando a Ucrânia abriu mão das armas nucleares. Por que tomaram essa decisão? Qual foi o consenso alcançado? Onde não houve acordo? Se ele se arrepende disso, o que ele pensa? Onde foi que não fizeram o suficiente? Como isso se relaciona com os dias de hoje? Eu peço que vocês assistam. Qual é o nome Tsepkalo? Ele é bielorrusso. Obrigada por terem vindo, Denis. Peço às pessoas que se inscrevam no seu canal, deixem um like para nós e escrevam comentários para nós. Por favor, pessoal, inscrevam-se no Liberty UA e assistam aos nossos vídeos, porque temos histórias realmente impressionantes, interessantes e verdadeiras. Tudo de bom! Obrigado.